Hello and welcome to the 8th edition of Iberodocs in our digital edition this year in 2021. My name is Isabel Moura Mendes. I am a Black middle-aged woman with dark hair. I'm wearing glasses and a light turtleneck and a dark blue cardigan. Behind me is a bookcase and a plant. Here with us on screen is Louise, who is providing BSL interpretation. Louise is a white woman with blonde hair, a black top, and a white background. This chat will be in Portuguese, as it is the mother language of the director. If you would like to listen to this conversation in English, please activate your interpretation function that can be accessed via the globe symbol at the bottom of your screen, or if you're using a mobile phone with a left swipe. E agora eu vou tomar essa oportunidade para te apresentar, Ricardo Khalil, como diretor do filme que acabamos de ver, que alguns acabaram de ver, Cinema Marrocos, e lembrar a todo mundo que esse Q&A está sendo gravado. Ricardo, bem-vindo. Por favor, se descreva para a nossa audiência. Oi, boa tarde. Primeiro, queria agradecer a oportunidade de exibir o filme no festival. Não imaginava que esse filme chegaria à Escócia um dia. Eu sou um homem branco, de barba grisalha, calvo, de ascendência árabe, e enfim, acho que é isso. Só também para lembrar a audiência que para fazer as suas perguntas para o nosso convidado, Ricardo, por favor, ponham as suas perguntas no Q&A function e que podem escrever as perguntas em inglês, em espanhol ou em português. Por razões de privacidade, a gente não vai poder tomar questões em BSL, mas você pode escrever as suas questões que o intérprete depois vai usar a linguagem BSL para responder. Bem, então vamos começar. O Cinema Marrocos é o terceiro documentário do realizador Ricardo Khalil, que retrata o abandonado Cine Marrocos na área da Cinelândia, na cidade de São Paulo, outrora um dos palácios mais glamourosos da América Latina, que também sediou o Festival Internacional de Cinema do Brasil em 1954, com a presença de astros não consigo dizer a palavra, cinemáticos, assim é que muitos deles de Hollywood. Os novos inquilinos da sala de cinema, pessoas sem teto, imigrantes e refugiados, que em 2013 ocuparam um espaço há muito abandonado e em ruínas, se transformam, pelas mãos do nosso cineasta e da sua equipe, nos novos protagonistas dos filmes clássicos exibidos ali 60 anos antes. Perante a ameaça de despejo, juntos fazem uma jornada da vida à ficção. Primeiro que tudo, muitos parabéns pelo seu precioso filme, Ricardo, e o prazer que temos em mostrá-lo na edição desse ano do Iberodocs. Eu sei que estreou em Leipzig, no DOC Leipzig, em 2018, e já teve a oportunidade de mostrar o filme também em Guadalajara, no México, e também já passou no Brasil, na edição do É Tudo Verdade Festival. Então, vamos começar. Primeiro, eu queria falar um pouquinho dessa dicotomia muito presente entre desde o primeiro momento do filme. É que, apesar da câmera estar claramente focada na comunidade sem teto e refugiada, será que esse filme é também, ou talvez primordialmente, um filme sobre cinema? Olha, Isabel, eu acho que esse filme surge do choque entre dois mundos muito distintos que acabaram convergindo para esse espaço, né? Esse cinema tem essa particularidade de ter sido algum dia uma sala de cinema muito luxuosa em São Paulo, tem a particularidade, como você citou, de ter sido a sede do primeiro Festival Internacional de Cinema do Brasil, em 1954, e tem a particularidade de, quando a gente chegou lá, ser a segunda maior ocupação vertical de São Paulo de sem-teto, com um grande número de refugiados. Então, acho que o filme trabalha com esse encontro e, às vezes, com esse atrito entre esses universos distintos,
entre também a ficção dos filmes que foram exibidos em 54, que a gente volta a exibir, e a realidade dessas pessoas. Então, quando a gente propõe a eles, de eles reencenarem as cenas, a gente quer criar esse atrito entre passado e presente, entre ficção e realidade, para entender o que surge daí. Quando a gente fez o projeto inicial, a história do cinema era uma história que estava mais presente no nosso projeto inicial. A gente ouviu pessoas que fizeram parte da história do cinema, ouviu pessoas que estavam presentes naquele festival, mas a verdade é que a gente se apaixonou muito pelos moradores. Então, eu acho que o aspecto humano daquelas pessoas que estavam naquele prédio, um aspecto humano muito diverso, né? Com pessoas de muitas origens, e isso acabou tomando o centro do palco para a gente, o que não era a ideia original. Então, é um filme sobre cinema, mas é, sobretudo, um filme sobre aquelas pessoas. E em relação a essas pessoas, não sei, não quero pôr palavras na sua boca, então vou perguntar, mas haverá também uma tentativa de humanizar essa parte da população brasileira que talvez mais frequentemente é demonizada, mal entendida, sobre a qual haverá um preconceito maior, que vem também de muito desconhecimento dessas histórias pessoais que você traz à tona no seu filme? Na verdade, eu tomo cuidado com esse termo humanizar, porque, na prática, estamos humanizando humanos. Então, Humana. eles não precisam disso, né? E eu já ouvi também a ideia de que a gente dava dignidade para essas pessoas, mas também não é correto falar isso, porque essas são algumas das pessoas mais dignas que eu encontrei na minha vida. Então, o que a gente tentou fazer é criar um processo em que a dignidade, a beleza, o talento dessas pessoas, geralmente diminuídas, ficassem evidentes para pessoas que, em geral, não conseguem enxergar. Então, nesse sentido, sim, é um objetivo do filme, mostrar que pessoas que são invisíveis para a gente em geral, ou que são incômodas para algumas pessoas, elas podem ser brilhantes e espetaculares e grandiosas e serem estrelas. Elas são estrelas do nosso filme. E são, para mim, particularmente, estrelas maiores do que as de Hollywood que a gente mostra, ou da Europa, Marlon Brando, Jean Gabin, Gloria Swanson, Gina Lollobrigida. Elas são maiores para mim do que essas estrelas. Obrigada. Eu acho que é uma clarificação muito importante, aquela que você fez, né, em relação talvez a ideias preconcebidas que estão por detrás dessa expressão. Então, agradeço muito você falar um pouquinho sobre isso. Eu queria também que a gente falasse um pouquinho como o filme está construído. Ele se revela em muitos momentos, e você já mencionou isso na sua fala, que navega uma fronteira entre a ficção e a realidade. Numa só sequência, a gente pode viajar de um contexto de um ensaio para excertos de filmes que inspiraram a oficina, e depois a gente está em encenações dessas mesmas cenas, e no interregno, as narrativas dos protagonistas dessas cenas. E parece um pouquinho, eu vi escrito e concordei com a ideia de que é um pouquinho um jogo de espelhos em que as identidades dessas pessoas, dos seus personagens, se misturam, se confundem, se fundem. Como se faz essa construção e por que você optou por essa linha? Olha, como eu disse, assim, a proposta de convidá-los a reencenar esses filmes era uma proposta para criar esse choque entre mundos e ver o que surgia. A gente não sabia, quando a gente propôs isso, o que iria surgir, né? Esse é um filme de processo, né? Um filme que a gente vem com uma proposta e a gente descobre qual é o processo, o resultado do processo, vamos dizer. Eu acho que quando a gente foi
escolher os filmes e escolher as cenas e conversar com eles sobre quem eles queriam interpretar, etc., a gente foi entendendo que, apesar daqueles filmes terem sido feitos há muitos anos, num contexto muito diferente, havia algo da condição humana que estava presente nos filmes e estava presente de alguma forma na vida dessas pessoas, independentemente da origem social delas. Então, o que a gente entendeu ao longo do processo, tanto na filmagem quanto na montagem, é que, de certa forma, a vida daquelas pessoas iluminava mais os filmes, dava uma camada nova de significado para os filmes, e, de certa forma, os filmes davam um sentido novo para aqueles personagens, quando eles os interpretavam. Então, assim, para mim, espero que funcione para outras pessoas, a beleza do processo foi como, de certa forma, quando uma mulher de Cabo Verde interpreta a Gina Lollobrigida, e que está a Gina Lollobrigida lidando com as questões amorosas dela, e essa mulher de Cabo Verde também lidando com as questões amorosas delas, você acaba conhecendo mais dessa mulher de Cabo Verde através da ficção também, e você entende melhor a Gina Lollobrigida pela realidade da Dulce, da mulher de Cabo Verde. Então, esse jogo dos espelhos é, de certa forma, essa tentativa de que ficção e realidade se iluminem um ao outro. Uhum. Há uma outra cena muito forte que é de um dos personagens que é um refugiado do Congo, da República Democrática do Congo, e que também as falas acabam por se misturar muito, e é muito claro, né? Há muito subtexto também que está aí e que a cena original tinha, e que o subtexto é adicionado quando você faz a encenação. Muito, muito interessante. E eu acho que também é, a- talvez dando um passo atrás no processo e também nos personagens, eu queria que a gente olhasse um pouquinho para um outro personagem do documentário que eu acho que talvez você possa falar, que é o cinema em si, enquanto espaço arquitetônico, enquanto equipamento social, enquanto espaço ocupado, espaço urbano, esquecido, mal amado, desejado, tudo num só. Um espaço que acaba também ele próprio por se fundir com as histórias do passado, seja o passado cinematográfico, não é? E a gente vê que você organizou algumas sessões, e depois com uma extensão do espaço emocional que acaba sendo ocupado pelos esses novos inquilinos, né? Que tomam esse espaço e que criam um novo significado. E talvez outra vez a tal ideia de dualidade, a arte imitando a vida ou vice-versa. E queria muito ouvir você sobre esse tal personagem que é físico, né? Claro. Olha, o Cine Marrocos, como a gente já estava falando, ele tem essas particularidades. Assim, ele foi o mais luxuoso cinema da América Latina, em algum momento. Ele foi a sede desse festival, que trouxe grandes estrelas internacionais para o Brasil. Depois ele entrou num processo de decadência junto com o centro de São Paulo, se tornou um cinema pornográfico, que exibia filmes pornográficos, acho que a partir da metade dos anos 70. Ele foi fechado em 1990 pelas dívidas do proprietário, ficou quase 20 anos fechado e se tornou a segunda maior ocupação de um prédio em São Paulo. Eu acho que e hoje, enfim, desde o final do filme, quem viu não tem spoiler, ele foi fechado em 2016 e permanece fechado em 2021, hoje, assim, com um projeto de transformar numa sede da Secretaria de Educação aqui da cidade que nunca se concretiza. Então, assim, esse prédio, por isso tudo, ele é muito simbólico do que nós de São Paulo e nós do Brasil fazemos com os nossos equipamentos culturais e nossos equipamentos sociais. Quer dizer, esse prédio foi um dia um cinema, esse prédio depois foi uma casa. E no curto período que a gente passou nessas filmagens, a gente conseguiu que ele fosse cinema e casa ao mesmo tempo.
e o poder público brasileiro decidiu que ele não pode ser nem cinema e nem casa, que ele deve ser nada, que esse prédio histórico, que esse cinema maravilhoso, deve estar trancado, deve estar fechado. Então, assim, é um símbolo também, ele é muito concreto, mas é também um símbolo do descaso que a gente tem, com a cultura, e dois, com as pessoas que estão necessitadas. Assim. Então, com sem-teto, com refugiados, com pobres, com negros, etc. Assim. Então, eu acho que ele é de um triste simbolismo, e o filme, de certa forma, ao reabrir aquela sala de cinema para aqueles moradores, ele quer ser um simbolismo contrário, o símbolo não da porta fechada, mas da porta aberta, não do cinema fechado, mas do cinema aberto, e um cinema para todos, para todas as pessoas. Obrigada, Ricardo. Vou pegar aqui uma das perguntas do nosso público que estão postando aqui umas questões para você, e vou juntar duas que vêm da Mônica Martins. Ela fala que o cinema documental é essencial para todos percebermos diferentes formas de vida e é muito enriquecedor para todo mundo. Qual o impacto que, na sua opinião, esse filme teve na vida dos protagonistas, se é que eles já tiveram a oportunidade de ver o filme? Sim, a maioria deles teve a oportunidade de ver nessa sessão do Festival É Tudo Verdade, aqui em São Paulo, em algumas outras exibições que a gente teve. Alguns já foram embora do Brasil, o refugiado do Congo, por exemplo, hoje mora no Canadá, e outros mudaram do Brasil, mas quem estava no Brasil, quase todos assistiram. Eu acho que há um otimismo no sentido de que um filme pode mudar radicalmente a vida de uma pessoa, assim, e acho que era algo que a gente tentou deixar claro para as pessoas que estavam participando, que aquele era uma experiência que não necessariamente os transformaria em atores profissionais, por exemplo. Por outro lado, eu acredito que, pelos retornos deles, assim, seria ótimo se a gente tivesse alguns deles aqui também, foi uma experiência muito transformadora para eles, no sentido de uma abertura de visão para outras questões, além da mera sobrevivência, que toma quase o tempo todo deles. E posso dizer que foi muito transformadora para mim, e acho que eu posso dizer que foi muito transformador para a equipe também. Há casos de algumas das pessoas que fizeram o filme que continuaram fazendo outras coisas com interpretação, com teatro, pegaram aquela semente e regaram e tiveram oportunidade. Mas a verdade também é que a vida é muito difícil e a sobrevivência toma muito tempo. Então, a maioria deles, depois do filme, apesar de ter ficado com esse filme guardado com carinho, eu ouço muito assim, isso foi a melhor coisa que me aconteceu, é frequente isso nos retornos dos moradores, mas eles estão preocupados, sobretudo, em sobreviver. Infelizmente, a sobrevivência toma quase todo o tempo de todos eles. Ok, que interessante ouvir você falar um pouquinho do poder transformador da arte, né? Embora, como você diz, perante a realidade nua e crua, às vezes é muito difícil, né, de avançar. A gente está chegando mesmo no último minuto já, mas só antes de a gente fechar, e muito grata, Ricardo, pelo seu tempo, pelas suas palavras, mas será que dava para dar, assim, só umas palavras em relação ao filme, ao fim do filme, que é muito poético, carregado de sentido que a gente não vai poder falar agora, mas a escolha da música, só assim algumas palavras sobre isso antes da gente fechar. Existe o final, que é a desocupação, e a desocupação, a gente acompanha essa desocupação com o Walter, o homem de barba, assim, um personagem muito forte e um amigo querido que ficou da filmagem. E na desocupação, nesse momento, ele começa a recitar essa canção, muito famosa aqui no Brasil, antiga, mais ou menos da época do festival de 54,
que se chama Saudosa Maloca, que é uma música também sobre uma desocupação, sobre personagens pobres que são retirados da sua casa e que a casa é demolida para dar lugar à especulação imobiliária. Assim. Então, é algo que foi naturalmente, na edição a gente funde ele recitando com a música original. E depois disso vem uma cena do Crepúsculo dos Deuses, que é do Billy Wilder, talvez seja meu filme preferido, e é um momento do filme em que a protagonista, ela, quando o mundo de fantasia dela cai e ela vai ser presa pela polícia, porque no filme original ela matou o amante, ela se refugia num mundo de delírio. Ela começa a delirar de que ela estava sendo filmada novamente, sendo que eram as equipes de TV filmando a prisão dela. Então, acho que, para mim, essa cena ela pode ser vista tanto com um sentido de que haverá outros filmes, a gente tem uma esperança, mas tem um traço amargo, que é quando a gente, até a fantasia é interditada para a gente, só nos resta o delírio. E esse é o sentido da cena, para mim. Muito obrigada, Ricardo. A gente já está fora do nosso tempo, mas eu queria muito ouvir Eu que você falar agradeço. um pouquinho sobre isso. Muito grata. Thank you everyone for following the Q&A, and just thank you everyone again. And to remind you that the film will be available on the platform until Monday, the 26th at 6 p.m. So thank you everyone, and have a good evening. Thanks very much. Bye. Thank you so much. It was a pleasure. Thank you, Isabel.